Bom dia, jovens. Nessa aula nós vamos tratar de vetores. Vetor é um assunto, é um tema bastante recorrente, muito comum no Enem. E isso não é à toa, né? Não é à toa. Se você for para um ambiente acadêmico, se for fazer um curso de ciências exatas ou alguma engenharia, como engenharia mecânica, elétrica, engenharia civil, engenharia de produção, você não vai conseguir escapar dos vetores, né? Vai aparecer em praticamente quase toda a disciplina de física. Talvez com exceção de termodinâmica. Então você vai precisar conhecer alguma coisa de vetor. Pela minha experiência como professor, é muito comum, é bem comum o aluno chegar num ambiente acadêmico e ter deficiência, não conseguir manipular direito vetores. Às vezes ele até entende a teoria, a dinâmica, a teoria ligada a um assunto, mas ele não consegue resolver o problema porque não sabe, por exemplo, somar vetores. Então o vetor é um assunto importantíssimo no ambiente acadêmico. Então vamos lá. Eu vou inicialmente diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial. Ou seja, um escalar de um vetor. O que é uma grandeza escalar? Temperatura, massa, tempo, idade, comprimento, energia. Então, uma grandeza escalar você dá um número e a unidade. Por exemplo, temperatura em um canto da sala é 25 graus. 25 é o número, a unidade, grau Celsius, grau Fahrenheit. Ou seja, você não precisa dizer uma direção, um sentido. Então, grandeza escalar, você dá um número e uma unidade. Já a grandeza do nosso interesse, que é a grandeza vetorial, como por exemplo, aqui um vetor posição, R, vetor posição. Eu simbolizo esse vetor por uma letra e uma seta. Certo? Você vai ter que dar três coisas, um módulo, uma direção e um sentido. Antes de falar deles, lembrando que vetores, posição, o R, velocidade, V, aceleração, A e força. Simbolizada por uma letra com uma seta. Esse é o simbolismo mais comum para vetores. Notação mais comum, aliás, certo? Mas você vai encontrar também em alguns livros uma letra estilizada para simbolizar o vetor. Um V estilizado, um A estilizado, ou uma letra em negrito. Mas a notação mais comum é a letra com a setazinha em cima. Então aqui o vetor posição. Para especificar o vetor você vai ter que dar o quê? Módulo. Tamanho do vetor. Tamanho. Dizer um tamanho e, é claro, uma unidade, né? Se for um vetor posição, um tamanho em metros, decímetros, centímetros. Como é que eu especifico esse módulo? Eu simbolizo o vetor dentro de duas barras. Dentro de duas barras. É o módulo do seu vetor, o tamanho do seu vetor. Certo? Ou seja, o tamanho da sua seta. Certo? Se for um vetor velocidade, é um Vzinho, certo? O V com as duas barras, né? Certo? O V é a seta e as duas barras. A unidade, metro por segundo, centímetro por segundo. Vetor aceleração, tamanho do vetor. Unidade, metro por segundo ao quadrado. Vetor força, unidade, newtons. Então, o módulo é o comprimento da seta do seu vetor. Então, você vai ter que dar, para dar um módulo, você vai ter que dar um número, tamanho da seta, e a unidade, né? Certo? É a unidade. Se é metro por segundo, certo? Se é metro por segundo ao quadrado. Em alguns livros, o módulo do vetor você simboliza simplesmente por uma letra, ó, sem a seta. Por exemplo, se eu colocar um R, isso aqui simboliza o módulo do vetor posição, sem a setinha. V, o módulo, tamanho do vetor velocidade, certo? Sem a seta. A, tamanho do vetor aceleração. F, tamanho do vetor força. Outra coisa para dar um vetor de maneira completa, você tem que dar direção também, certo? Ângulo, que aqui eu chamei de θ, ângulo que ela faz com o vetor faz com algum eixo. Eu coloquei aqui o eixo horizontal, mas pode ser qualquer eixo. Certo? Ou seja, a direção é a reta em que seu vetor está em cima. Certo? Se eles dois vetores estão em retas paralelas, eles têm a mesma direção. Então, repetindo, se dois vetores estão em retas paralelas, eles têm a mesma direção. Certo? Então, especificar a direção, você dá um ângulo qualquer, θ, que eu chamei de θ, né? Um ângulo que o seu vetor faz com um eixo que você especifica. Pode ser um eixo horizontal, um eixo vertical, qualquer eixo. Certo? Então, dei a direção. Então, observe que esses três vetores aqui, ó, tem a mesma direção. Faz o mesmo ângulo θ, que eu coloquei aqui em vermelho, com um eixo horizontal, uma reta horizontal. Então, os três têm a mesma direção. Na verdade, os três têm o mesmo módulo também, né? Os três têm o mesmo tamanho. Certo? Sentido. Observe, ó, olhando aqui para a nossa figura, que em uma mesma direção, em uma mesma linha, o vetor posição pode ter dois sentidos, né? Ele pode estar indo como pode estar voltando. Certo?
Então, numa mesma direção, ou seja, em cima de uma mesma reta, o vetor pode ter dois sentidos, um indo e um voltando. Então, resumindo, o módulo seria o tamanho do seu vetor, direção seria o ângulo que ele faz com um eixo qualquer, vetores com a mesma direção são vetores paralelos, esses três têm o mesmo módulo de direção, são paralelos. Sentido, você vai ter que dizer se o vetor está indo ou voltando, certo? Ou seja, numa mesma direção, formando o mesmo ângulo com o eixo horizontal, seu vetor pode estar indo ou voltando. Certo? Observe que se o vetor está em cima da reta OA, ele tem uma direção. Mas se ele estivesse em cima da reta OB, ele teria outra direção. Aqui, do lado direito, certo? Observe do lado direito. Esses três vetores aqui, ó, eu represento com a mesma letra, porque simplesmente eles são o mesmo vetor. Certo? Eles têm o mesmo módulo. Observe que os três têm o mesmo tamanho, ó, mesmo módulo, mesma direção, ou seja, estão em cima de retas paralelas, que eu coloquei aqui em vermelho, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Os três estão apontando para cima. Então eu uso a mesma letra para representar os três, são o mesmo vetor, mesmo modo, direção e sentido. Então, só lembrando que para dois vetores terem a mesma direção, não precisam estar necessariamente em cima da mesma reta. Basta que estejam em retas paralelas. Não é obrigatório que estejam em cima da mesma reta. Se for paralela, pronto. Então, tem a mesma direção. Esses dois aqui. Observe que esses dois eu uso letras diferentes para representar eles. Ó, A e B. Eles têm o mesmo módulo. Observe que tem o mesmo tamanho. Eles têm o mesmo tamanho, certo? Mas eles têm a mesma direção, porque estão em cima de retas paralelas. Então, os dois têm a mesma direção. Observe que formam o mesmo ângulo θ com o eixo horizontal, né? Então, os dois têm a mesma direção. Mas eles têm sentidos opostos. Uma aponta para cima e outra aponta para baixo. Então, não pode ser o mesmo vetor. Seria o mesmo vetor, seria o mesmo se tivesse o mesmo módulo, direção e sentido. Certo? Então, esses dois aqui, eles têm o mesmo tamanho, a mesma direção, estão em cima de retas paralelas e sentidos opostos. Esse outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, observe que os vetores são diferentes, A e B, né? Porque eles têm o mesmo tamanho, mesmo módulo, tem direção e sentidos diferentes. Direção diferente, as direções são diferentes porque não estão em cima de retas paralelas. Essa reta aqui forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Essa reta aqui, que está o outro, forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, eles não têm a mesma direção, porque não estão em cima de retas paralelas. Certo? Muito menos o mesmo sentido, né? Certo? O que acontece se você multiplicar um vetor por uma constante? Vamos ver inicialmente uma constante positiva. Eu tenho aqui o vetor V, que faz o ângulo θ com a horizontal, certo? Ou seja, a direção dele está bem definida. Se eu multiplicar V por 2, eu obtenho o vetor 2V. Esse novo vetor tem um dobro do tamanho de V. Então, multiplico o vetor V por 2, eu obtenho um vetor com o dobro do tamanho, apontando no mesmo sentido, ó, no mesmo sentido de V, isso porque a constante é positiva. Os dois vetores, observem, 2V e V, eles têm a mesma direção, estão em cima de retas paralelas, né? Formam o mesmo ângulo θ com a horizontal. Se eu multiplicar V por 1/2, uma constante ainda positiva, certo? Ou seja, V por 1/2, significa que você vai obter um vetor com metade do tamanho de V. Se o V tivesse tamanho 10 metros por segundo, se fosse uma velocidade, por exemplo, 1/2 teria tamanho 5. Então, multiplico por 2, obtenho um vetor 2 vezes maior que V. Multiplico por 1/2, obtenho um vetor com metade do tamanho de V. Como eu multipliquei por uma constante positiva, os três vetores têm o mesmo sentido. Certo? Os três são paralelos, né, e no mesmo sentido. O que acontece se você multiplicar V agora por uma constante negativa? Ou seja, o que seria, por exemplo, menos 1V ou menos V? É a mesma coisa, né? Menos 1 vezes V. Multiplicar V por menos 1. Eu posso escrever menos V. Você simplesmente muda o sentido de V. O V que apontava para cima, agora ele vira para o outro lado. Ele vai apontar para baixo. Certo? Ou seja, você simplesmente mudou o sentido de V. Certo? Menos V tem o mesmo tamanho do vetor V, a mesma direção, porque está em retas paralelas, ó, mas ele aponta no sentido oposto.
Então, multiplicar por um número negativo, você muda o sentido do seu vetor original. E se eu multiplicar o vetor v, tá aqui ele, multiplicar por menos 2, você obtém um vetor 2 vezes maior que v, só que apontando para o outro lado. Ó. Observe que o v aponta para cima. Menos 2v aponta para baixo, né? Certo? Então, v aponta para cima, menos 2v aponta para baixo. Então, multiplica por um número positivo, você não muda o sentido do vetor, muda só o tamanho. Multiplica por um número negativo, você pode mudar o tamanho, se o número for diferente de 1, de menos 1, e muda o sentido. Então, multiplicou por um número negativo, o seu vetor vira para o outro lado, certo? Mas observe que multiplicar por uma constante, você não altera a direção. Todos esses vetores aqui ó, têm a mesma direção. Estão em cima de retas paralelas. Vamos falar agora soma de vetores. Vamos começar com dois vetores, A e B. Eu quero a soma do vetor A com o vetor B, que eu chamo de vetor R, o vetor resultante. Vetor resultante da soma de A com B. Está aqui o vetor A apontando para a direita e o vetor B apontando para cima. Como é que eu faço a soma de A com B? Você pega o primeiro vetor, o A, está aqui ele, ó, e coloca o segundo vetor, que é o B, no final do A. Pega o vetor A, coloca ele aqui, ó, e o B coloca no final do A. Quem é o vetor resultante dessa soma? Sai do começo do primeiro, ou seja, do A, em direção ao final do segundo, do B. Aqui é o vetor resultante, que eu coloquei em vermelho, certo? Como é que você faz a soma, então? Coloca um vetor no final do outro. Coloca o B no final do A. O resultante sai do começo do primeiro em direção ao final do último, que no caso é o B. Esse é o vetor resultante, que está em vermelho. Se eu começar com um B primeiro, ou seja, em vez de pegar A mais B, eu pegar B mais A. Agora, aqui eu estou pegando primeiro o vetor B. Aqui, ó, o B aponta para cima. E coloco o A no final do B. Coloco o A no final do B. Certo? Quem é o vetor resultante? Sai do começo do primeiro, que agora é o B, em direção ao final do segundo, que é o A. Observe que nesse caso e nesse, eu encontro o mesmo vetor resultante. Ó. Então, tanto faz você pegar A mais B, como B mais A, o vetor resultante, que é o que está em vermelho, é o mesmo. Certo? Pegando A mais B, tu começa com A e coloca o B no final do A. Pegando B mais A, tu começa com B e coloca o A no final do B. Mas o vetor resultante acaba sendo o mesmo, certo? E quanto ao tamanho do vetor R? Essa barrinha aqui com R quer dizer módulo, tamanho do vetor resultante. R é a soma do vetor A com o vetor B, certo? Barra A, essas barrinhas com A dentro. Tamanho ou módulo do vetor A. Tamanho ou módulo do vetor B, certo? R é a soma de A com B. Observe que eu coloquei o R em vermelho, né? O vetor resultante em vermelho. O que está escrito aqui é que o tamanho ou módulo do vetor resultante ele pode ser diferente da soma dos tamanhos dos vetores componentes A e B. Repetindo, o módulo, tamanho do vetor resultante, nem sempre é igual, pode ser diferente da soma dos tamanhos dos vetores componentes. Veja esse caso aqui, ó. O tamanho do A é 4. O tamanho do vetor B, que está apontando para cima, é 3. 4 mais 3 é 7. Mas o tamanho do vetor R não é 7. O tamanho do vetor R é 5. Certo? Mas qual seria, então, o tamanho do vetor R? Como é que eu calculo? Observe que esses três vetores, A, e B e R, formam um triângulo retângulo aqui. Ó. Triângulo com ângulo de 90 graus. O Rzinho sem as barras aqui significa tamanho só, né? Esse A sem as barras, tamanho do vetor A. B sem as barras, tamanho do vetor B. Como é que você acha o tamanho do vetor resultante? Você observe que aqui é um triângulo retângulo, então você vai usar o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, R ao quadrado, é um cateto ao quadrado, A ao quadrado, mais o outro ao quadrado, B ao quadrado. O A é 4, 4 ao quadrado, mais o B é 3, 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Então, R ao quadrado igual a 25. Então, R raiz de 25 é 5. Então, o tamanho do vetor R é 5. Certo? Então, o tamanho do vetor R é diferente da soma dos tamanhos dos vetores que compõem o resultante, A e B. Certo? Bom, a gente vai voltar para isso aqui mais na frente.
Vamos ver agora, se eu tiver agora a soma de 3 vetores. Deixa eu aqui ampliar aqui, né? Se eu tiver a soma, 3 vetores A, B e C. A, B e C. Aqui você tem, né? R é a soma de A, B e C. Vetor resultante da soma de A, B e C. Aqui é o vetor A, certo? Inclinado, apontando para cima. O vetor B apontando para a minha direita. E o vetor C apontando para baixo. Como é que eu faço a soma dos 3 vetores? Você pega o primeiro vetor, tá aqui o A, certo? Coloca o segundo B no final do A. Primeiro vetor A, coloca o segundo, o B, no final do A. Depois coloca o terceiro, o C, no final do B. Coloca o B no final do A e o C no final do B. Tá aqui, o vetor B no final do vetor A, vetor C no final do vetor B. Para onde aponta o vetor R, resultante, sai do começo do primeiro, que é o A, em direção ao final do último, que é o C. Então aqui em azul está o meu vetor resultante. Sai do começo do primeiro, que é o A, em direção ao final do último, que é o C. Se você trocar essa ordem, em vez de começar pelo A, começar primeiro aqui pelo B, o resultado vai dar o mesmo. Então, começando com um B. Aqui eu vou pegar primeiro o vetor B, ó, apontando para a direita, somo com o vetor A, como? Coloco o A no final do B. Tá aqui, vetor A no final do B. Somo com o C, coloco o C no final do A. Aqui é B mais A mais C. Cadê o vetor resultante? Sai do começo do primeiro, que agora é o B, o começo do primeiro, ó, em direção ao final do último, que é o C. Observe que dá o mesmo resultado, ó, do primeiro e do outro item, ó. Certo? Aqui R é B mais A mais C. Você está pegando primeiro o B, depois o A, depois o C. O resultante é, sai do começo do primeiro em direção ao final do último. Então o resultado é o mesmo, que a setazinha aqui em azul, do que você pegar A, B e C. E se você pegar o C primeiro, C mais A mais B, vamos ver aqui. O C primeiro, ó. Começa com o C. O C aponta para baixo. C, mais o A aponta para a direita, inclinado, mais o B. O B aponta para a direita. C, coloca o A no final do C, coloca o B no final do A. Coloca o A no final do C, coloca o B no final do A. Cadê o vetor resultante? Sai do começo do primeiro, que agora é o C, em direção ao final do último, que agora é o B. Aqui é o vetor resultante em azul. É o mesmo resultado dos outros itens, ó. É o mesmo vetor em azul, ó. Mesmo vetor, certo? E se você pegar primeiro o C, tá aqui, comecei com C, certo? Como no outro item, né? Mas depois você vai pegar o B, ó. C somo com o B. Coloco o B no final do C, tá aqui o B no final do C. Depois coloco o A no final do B, tá aqui o A no final do B. Cadê o vetor resultante? Sai do começo do primeiro, que é o C, ó, em direção ao final do último, que é o A agora. Ó. O vetor resultante em azul. Observe que os 4 casos têm o mesmo vetor resultante. O que eu fiz é trocar a ordem. Aqui eu peguei A primeiro, depois B, depois C. Aqui eu peguei o B primeiro, A e C. Aqui o C, A e B, e aqui o C, B e A. O vetor resultante em todos os casos sai do começo do primeiro que eu pegue, não importa qual seja, em direção ao final do último, não importa qual seja. E o resultado acaba sendo o mesmo vetor, né? Certo? Mas como a gente viu nesse item aqui, o tamanho desse vetor resultante, vetor R, não é necessariamente a soma dos tamanhos dos outros 3 vetores. Então o tamanho do vetor resultante, certo? Nesse caso aqui específico, é diferente da soma dos tamanhos dos outros 3 vetores. Certo? Se aqui o A for 1, o B 2 e o C 1. O R não é necessariamente 1 mais 2 mais 1. Certo? Bom, digamos que você queira agora a soma de 3 vetores, A, B e C, que seria o vetor R, vetor resultante. O vetor A está aqui apontando para a direita, o vetor B inclinado, apontando para a minha direita, e o vetor C inclinado, apontando para a minha esquerda. Como é que você faz a soma de A, B e C? Você começa com o primeiro vetor, A, coloca o segundo vetor B no final do vetor A, está aqui o segundo, ó, B, você coloca no final do vetor A. Coloca o terceiro vetor C no final do vetor B. Está aqui o vetor C no final do vetor B. Então, repetindo, coloca o vetor B no final do A,
depois coloco o C no final do B. Quem é o vetor R? Vetor resultante. O vetor resultante ele sai do começo do primeiro, que é o A no caso, né? Começo do primeiro, em direção ao final do último, que é o C. Sai do começo do primeiro em direção ao final do último, que é o C. Que é essa reta aqui que eu coloquei em azul. É o vetor resultante, resultante dessa soma. O que acontece se você fizer essa soma dessa forma aqui? O que está escrito aqui matematicamente? Aqui em vermelho, você está pegando primeiro o resultado da soma de A com B. O resultado dessa soma é que você vai somar com o vetor C. E vai dar o mesmo resultado do lado esquerdo aqui. Certo? Então aqui, eu pego o resultado da soma de A com B, tá aqui, ó, A e B. O resultado sai do começo do A em direção ao final do B. Então esse A mais B em vermelho é o vetor que resultante da soma de A com B. É esse vetor que você vai somar com C. É isso que está escrito aqui. Você vai somar esse vetor em vermelho com o vetor C. Como é que é a soma desses dois vetores? Sai do começo do primeiro, ou seja, o A mais B, em direção ao final do segundo, que é o C. Você obtém o vetor R. Vetor R, em azul. É o mesmo vetor que você obteve nesse item aqui, ó. Certo? Então, só repetindo. Aqui, você primeiro somou o A com B. Resultado aqui em vermelho. Depois aqui você soma com o vetor C. Lembrando que soma de vetores coloca um no final do outro, né? O resultante sai do começo do A mais B em direção ao final do C. Dá o mesmo resultado do outro item. Aqui nesse lado direito, certo? Aqui o que você está fazendo? Você está primeiro somando o B com o C, em vermelho. Esse resultado de B com C, você vai somar com A. Está aqui, ó. B com C. O resultado está aqui, B com C, em vermelho. Certo? Você vai somar o A com o resultado de B com C. Está aqui o vetor A. Você vai somar com o resultado de B com C. Coloca no final do outro. Quem é o vetor resultante? Sai do começo do A em direção ao final de B mais C. Observe que eu coloquei o B mais C em vermelho. Para indicar que primeiro eu somei o B com C e obtive B mais C. Então, esse B mais C é que eu vou somar com A. Está aqui o resultado em vermelho. Observe que as três formas aqui, ó, dão o mesmo vetor resultante R. Certo? Tanto faz somar A, B com C. Ou primeiro você pega o resultado de A com B e soma com C. Ou primeiro você pega A e soma com o resultado de B com C. Dá tudo o mesmo vetor R. Ok? Vamos falar da famosa regra do paralelogramo. Eu quero somar o vetor A com o vetor B. Como é que a gente faz isso? A gente viu agora. Você pega o vetor A e coloca o vetor B no final do A. Quem é o vetor resultante? Sai do começo do primeiro, que é o A, em direção ao final do último, que é o B. Então é assim que a gente constrói o vetor resultante, né? Aí você pode dizer o seguinte: bom, professor, não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi a regra do paralelogramo, onde para encontrar a soma, eu coloco os dois vetores A e B numa mesma origem, que é esse pontinho A que eu coloquei aqui. Eu coloco o A e o B na mesma origem, construo o paralelogramo, e o vetor resultante é a diagonal do paralelogramo, que é a famosa regra do paralelogramo, né? Repetindo, né? Para achar a soma de A com B, vetor R, você coloca o vetor A e o vetor B, traz o vetor B para cá, né? Coloca os dois na mesma origem, constrói o paralelogramo, e a diagonal do paralelogramo é que é o vetor resultante, que aparece aí em vermelho. Mas a regra do paralelogramo é a mesma regra que a gente viu aqui, de colocar um vetor no final do outro. Para você ver isso, olha aqui para esse paralelogramo. Aqui vocês têm os pontos A, B, C e B, em vermelho. Vamos agora trazer o vetor B, puxar ele paralelo a ele mesmo, paralelo, em direção à linha BC. Vamos puxar o vetor B para cá, para a linha BC, o outro lado do paralelogramo. Ou seja, vamos construir essa figura aqui do meu lado direito. Eu vou puxar o vetor B para cá, em direção à linha BC. Certo? O vetor B está aqui agora. Mas se você olhar para cá, observe que isso aqui é A mais B. É a soma do vetor A com o vetor B. Porque eu estou colocando o B no final do A. Que é o vetor resultante, sai do começo do A em direção ao final do B. É o vetor R. Certo? Ou seja, a regra do paralelogramo é a mesma regra que a gente viu de colocar um vetor no final do outro. Dá o mesmo resultado, o mesmo vetor R em vermelho. Certo? E se você começar
E se você fizer o seguinte, aliás, né? Se você puxar o vetor A para cima, paralelo a ele mesmo, construir essa figura aqui de baixo, ó. Vou puxar o vetor A, que é a linha AB, em direção à linha DC. Está aqui a figura. Puxei o vetor A para cima, paralelo a ele mesmo. Eu construí, que vetor é esse que eu construí? B mais A. B mais A porque eu comecei primeiro com o vetor B. Comecei primeiro com o vetor B e coloquei o A no final do B. Que é o vetor resultante, sai do começo do B em direção ao final do A. Qual o resultado? É o mesmo que eu... Aqui e aqui, ó. É o mesmo resultado. Resumindo, a sua regra do paralelogramo, construir o paralelogramo e pegar a diagonal como vetor resultante, é a mesma coisa de você colocar o vetor B no final do A e pegar a resultante. Ou o vetor A no final do B, ou seja, B mais A, e pegar a resultante. Todos eles dão o mesmo resultante, certo? Ou seja, a nossa regra do paralelogramo equivale à nossa regra de colocar um vetor no final do outro. Eu quero agora subtrair dois vetores. Eu quero subtrair o vetor B do vetor A. Ou seja, eu quero encontrar o vetor R, que é a diferença entre os vetores A e B. Você pode escrever essa diferença da seguinte forma. R é igual a mais menos B. Escrever dessa forma e dessa outra, você está escrevendo, na verdade, a mesma coisa, né? Então, você pode escrever a diferença entre A e B da seguinte forma. A mais menos B. É o mesmo vetor R. Então, para você subtrair dois vetores, então, você precisa saber somar vetores e saber o que é multiplicar um vetor por um número negativo. Multiplicar um vetor por um número negativo, você já sabe o que é. O que é menos o vetor B? O vetor B ele aponta para cima, menos o vetor B, você muda o vetor B de sentido. Ele vira para o outro lado e conserva o tamanho. Ele mantém o mesmo tamanho, só que ele está virado para o outro lado, né? Certo? Então, se eu sei somar vetores, eu sei o que é multiplicar um vetor por um número negativo, eu sei encontrar a diferença entre dois vetores. Essa forma e essa são a mesma coisa. Vamos ver aqui. Aqui do lado direito, ó. Aqui eu tenho um vetor A em preto, certo? E eu tenho um vetor B inclinado, apontando para cima. O que seria A mais B, a soma de A com B? Coloco o B no final do A, como está aqui, ó, em preto. E em verde aparece o vetor resultante, R, que é A mais B. Então, o vetor verde é a soma de A com B, o vetor resultante. Mas eu não quero a soma de A com B, eu quero a diferença entre os dois. Eu quero a soma de A com menos B, que é a mesma coisa, né? Certo? Então você vai somar, para encontrar a diferença entre A e B, você vai, na verdade, somar A com menos B. O que é o vetor menos B? É menos 1 vezes B. Então o vetor menos B é menos 1 vezes B. Então está aqui o vetor B, ó, vetor B. Menos 1 vezes B está aqui em vermelho. É simplesmente o vetor B mudando o sentido, né? O vetor B aponta para cima, o menos B aponta para baixo. Muda só o sentido, certo? Então, o vetor B em preto, menos B ou menos 1 vezes B está aqui em vermelho. Você muda o sentido do vetor B, preservando a direção, ou seja, estão em retas paralelas, e preservando também o tamanho, mesmo tamanho. Então, em vermelho está o vetor menos B, ou menos 1 vezes B. Então você vai somar A com menos 1 vezes B. Está aqui essa soma, ó. Está aqui o A, e aqui menos B. Como é que eu somo vetores? Você coloca o menos B no final do A, né? Então como é que eu faço isso aqui? Você vai colocar o menos B no final do A. Está aqui o menos B. O vetor resultante é o quê? É o vetor A menos B, ou A mais menos B. Sai do começo do primeiro, que é o A, até o final do segundo, que é o menos B. Então, isso aqui é o vetor A menos B. Então, em vermelho, né? Então, resumindo, subtrair dois vetores equivale a você somar o primeiro com menos o segundo. Certo? Então, você vai pegar o vetor A e somar com o vetor B mudando o sentido do B. Ou seja, colocar o menos B no final do A. Onde é que está o vetor resultante? Sai do começo do A em direção ao final do menos B. Esse em vermelho é o vetor A menos B. Certo? Bom, se eu quiser agora, ó, aqui esse probleminha aqui embaixo, ó. Vou ampliar aqui. Eu quero agora encontrar o vetor R, que eu marquei aqui em vermelho. Ó. R é A menos 2B. Então aqui o vetor A, apontando para a direita, de tamanho
Aqui são 4 caixinhas, ó, 1, 2, 3, 4. O vetor A apontando para a direita e o vetor B apontando para cima. Mas eu não quero A mais B. Eu quero A menos 2B. Certo? A menos 2B seria o quê? Pelo que a gente falou agora. Equivale a isso aqui, ó. A você somar o A com menos o dobro do B. Então, escrever A menos 2B equivale a você somar o A menos o dobro do B. Ou seja, essas duas formas aqui são a mesma coisa, né? Certo? Então você vai pegar o vetor A, cadê o vetor A? Tá aqui ele, ó, tamanho 4, traz ele para cá, ó, tá aqui o vetor A, certo? Você vai somar com menos o dobro do B. O que é o dobro do vetor B? Tá aqui o vetor B, ó. O dobro dele é um vetor, tá aqui, né? Com o dobro do tamanho também, né? O dobro do vetor B tem o dobro do tamanho do B. E aponta para o mesmo sentido, ó. Mesma direção, então em retas paralelas, ó. Certo? Então vetor B, dobro de B. E menos o dobro de B. Você pega o vetor, o dobro de B e muda o sentido. Gira aqui para o outro lado, ó. Tá aqui o vetor menos 2B. Aponta para o sentido oposto ao vetor mais 2B. Certo? Então você vai aqui somar o A com esse menos 2B. Para obter A menos 2B, né? Soma o A com menos 2B. Como é que você soma dois vetores? Pega o A e coloca o menos 2B no final do A. Tá aqui o A. E vou colocar o menos 2B no final do A. Como é que eu acho o vetor resultante? Sai do começo do primeiro, que é o A, em direção ao final do segundo, que é o menos 2B. Esse é o vetor A menos 2B. Certo? Repetindo rapidamente. Como é que eu encontro A menos 2B? Você soma o vetor A com menos o dobro do B. Está aqui o vetor A, aqui está o B, aqui está o dobro do B. E menos o dobro do B, aponta para o outro lado, para baixo. Ó. Certo? Mesma linha do vetor 2B, só que apontando para baixo, porque está multiplicado por um número negativo, menos 2. E tem o dobro do tamanho do B, o dobro do tamanho do vetor B. Então soma o A com menos o dobro do B. Soma esse aqui com esse aqui, ó, menos 2B. Como é que soma? Pega o A primeiro e coloca o B, o menos 2B no final do A. Certo? Pega o A primeiro e o menos 2B no final do A. Onde é que fica o resultante? O resultado sai do começo do primeiro em direção ao final do último, que eu coloquei aqui em azul. Esse aqui é o vetor A menos 2B. Ou A mais menos 2B. Certo? Esse probleminha aqui, para a gente fixar essa ideia. Eu quero o vetor R. R é igual a menos 2 vezes o vetor B, mais 3 vezes o vetor C. Onde os vetores A, B e C estão aqui dados nessa caixinha em azul. O A apontando para baixo e para a direita, inclinado, né? O B apontando para cima e para a direita. E o C apontando para cima. Aí você quer encontrar o resultado de A menos 2B mais 3C. Isso aqui equivale a você fazer o seguinte, ó. Somar A com menos o dobro de B, mais o triplo de C. Ou seja, A menos 2B equivale a somar A com menos o dobro de B, mais o triplo de C. Como é que você faz a soma de vetores? Coloca um no final do outro, né? Ou seja, no final do A, você vai colocar o vetor menos 2B, e no final do menos 2B, você vai colocar o vetor 3C. Tá aqui o vetor A, inclinado, né? Inclinado para a direita. No final dele, tu vai colocar menos 2B. Observe que menos 2B é um vetor paralelo a B, tem o dobro do tamanho de B e aponta no sentido oposto. Então, menos 2B é paralelo a B e aponta no sentido oposto, com o dobro do tamanho. Está aqui o menos 2B, ó. Está aqui ele, ó. Certo? Paralelo a B. Então, você vai colocar o menos 2B no final do A. Está aqui o A, o menos 2B no final do A. Agora, no final do menos 2B, você vai colocar o 3C. Então, final do menos 2B, coloca o 3C. Está aqui o vetor 3C. Lembrando que o vetor 3C, ele é paralelo a C, aponta no mesmo sentido, porque o 3 é positivo, né? E tem um triplo do tamanho. Triplo do tamanho do C, né? Pronto. Coloca o menos 2B no final do A. Está aqui o A, né? E coloca o 3C no final do menos 2B. Onde é que está o vetor resultante? Sai do começo do primeiro, que é o A, tá aqui, ó, em direção ao final do último, que é o 3C. O resultante sai do começo do primeiro, que é o A, em direção ao final do último, que é o menos 3C. Essa seta aqui em azul que eu coloquei aqui, ó, apontando para a minha esquerda. Então, esse é o vetor resultante, certo? Você poderia ter encontrado esse mesmo vetor trocando essa ordem dessa soma.
Você poderia, por exemplo, aqui, ó, à esquerda, colocar o vetor menos 2b na frente. Depois colocar o 3c e o a. Vai dar esse mesmíssimo resultado aqui, ó. Colocando o vetor menos 2b na frente. Então você parte inicialmente do menos 2b. Está aqui o menos 2b, ó. Dobro do tamanho de b, apontando no sentido oposto a b. No final do menos 2b, tu vai colocar o 3c. Está aqui o 3c, ó. Triplo de c. No final do 3c, tu vai colocar o a. Está aqui o a, ó. Ou seja, troquei essa ordem aqui. Coloquei o menos 2b na frente. Depois o 3c. Onde é que está o vetor resultante? Sai do começo do primeiro, lembrando que o primeiro agora é menos 2b. Ó. O primeiro é o menos 2b. Ó. Sai do começo do primeiro, ó, menos 2b, em direção ao final do último, que agora é a. É a. Em direção ao final do último. Obtive o mesmo vetor resultante, que é a seta aqui em azul. Ou seja, troco a ordem dos vetores, ó, troca a ordem dos vetores, obtenho o mesmo vetor resultante. Certo? Não muda o vetor resultante. Certo? Bom, eu vou finalizar essa primeira parte da aula trazendo essa ferramenta aqui, ó, decomposição de vetores. Importantíssima para quem trabalha com vetores e que você vai usar o tempo todo daqui para frente. O que é que significa decompor um vetor? Aqui eu tenho um vetor A em azul. Decompor esse vetor A significa que você vai quebrar esse vetor, certo? Você vai escrever esse vetor como dois outros vetores perpendiculares, aqui AX e AY, perpendiculares entre si. Então você vai escrever o vetor A como a soma de dois vetores perpendiculares entre si, que são os vetores AX e AY. Observem que eu escrevi aqui um eixo X, ó, eu desenhei um eixo X, que faz um ângulo qualquer com a horizontal, certo? E desenhei um eixo Y. Os eixos X e Y são perpendiculares. Não necessariamente eles estão na horizontal, eles podem fazer um ângulo qualquer, mas eles são perpendiculares. Aí você vai quebrar, você vai decompor o seu vetor A em uma componente ao longo do eixo X, que seria AX. Você diz que você projetou o vetor A ao longo do eixo X, e em uma componente ao longo do eixo Y, ou seja, paralelo ao eixo Y, que seria AY. Você diz que você projetou o seu vetor A ao longo do eixo Y, AY. Então, escrevo o meu vetor A como a soma de dois outros vetores, um ao longo de um eixo, X, e a outra componente ao longo de um eixo perpendicular ao X, que é o eixo Y, AY. Escrevo o vetor A como AX mais AY. De maneira que esses dois outros vetores, dois vetores aqui, AX e AY, atuando juntos, eles equivalem ao vetor A. Não importa o que seja o vetor A, pode ser uma força, uma aceleração. Os dois vetores AX e AY atuando juntos são equivalentes ao vetor A. Por exemplo, aqui, vamos supor que o vetor A seja uma força que está atuando em cima de um bloco. Que eu desenhei aqui o vetor em preto, certo? Aí você vai quebrar, você vai decompor esse vetor A em dois outros vetores perpendiculares entre si, ó, em vermelho, Fx e Fy. Então, decompus o vetor A em dois vetores perpendiculares. Esses dois vetores perpendiculares, atuando em cima do bloco A, têm o mesmo efeito físico do vetor F. Ou seja, se você tirar o vetor F e substituir por Fx e Fy, o resultado físico, no final das contas, vai ser o mesmo. Certo? Ou seja, F equivale aos vetores Fx e Fy atuando juntos. Né? Então, se eu troco o vetor F pelas suas componentes perpendiculares, certo? Se eu decomponho o vetor F, essas duas componentes têm o mesmo efeito físico em cima do bloco do que o vetor F. Certo? Bom, voltando para cá. Né? Então eu tenho dois eixos, eixo X e eixo Y perpendiculares entre si. Decomponho o vetor A significa que quebrei o vetor A em dois outros vetores, AX e AY, dois outros vetores perpendiculares entre si. Certo? AX ao longo do eixo X e AY ao longo ou paralelo ao eixo Y. Certo? Você diz que, repetindo, né, que eu projetei o vetor A em cima do eixo X, o resultado é AX. Projeto o vetor A em cima do eixo Y, o resultado é AY. Observe que AY é paralelo ao eixo Y, certo? Decompus o vetor A em dois outros vetores. Então, isso aqui é decomposição de vetores. É você quebrar o seu vetor original em dois outros vetores perpendiculares, certo? E a gente vai ver muita aplicação para isso na frente. Bom, vamos para cá. Aqui eu desenhei esse triângulo formado pelo vetor A e as duas componentes, A, AX e AY.
De maneira que A é o vetor resultante, a soma de AX com AY. A é a soma de AX com AY. Aqui, eu colocando o Azinho sem a seta, indica que eu estou colocando o módulo, o tamanho do vetor. Então, A é o tamanho do vetor A. A com setinha, certo? Módulo do vetor A, certo? Aqui em azul. A x e a y sem a seta são os módulos, os tamanhos dos vetores componentes, a x e a y. Θ, esse θ aqui, é o ângulo que o vetor A faz com o eixo x. Θ que eu escrevi em vermelho, letra grega, né? Ângulo que o vetor A faz com o eixo x. Agora eu quero saber os tamanhos das componentes AX e AY, os módulos de AX e AY. Como é que você encontra? Uma trigonometria simples, né? Esse triângulo aqui é retângulo, de maneira que o A é a hipotenusa do triângulo. E a x e a y são os catetos. Você vai usar inicialmente o cosseno. O que é o cosseno de θ? Cosseno de um ângulo θ aqui, ó. Cateto adjacente, ou seja, que está ao lado do ângulo, dividido por hipotenusa. Cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa é o tamanho do vetor A, né? Em azul. A x sobre A. Cosseno de θ. O que é o seno de θ? Cateto oposto, quem está na frente de A. A y, dividido pela hipotenusa. Seno de A, cateto oposto, cateto que está na frente, aqui, né, ó, dividido por hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Certo? Aí se você chegar aqui, observe que eu posso aqui escrever um aqui, né, e multiplicar aqui em x. AX vezes 1, ou seja, AX é igual a cosseno de θ, multiplico em x. Certo? Você achou o tamanho da componente AX. E agora, o tamanho da componente AY, multiplico em x de novo. AY vezes 1, AY, é igual a seno de θ. Certo? Pronto, essas duas formas me dizem o seguinte: eu sei o tamanho do vetor A e sei o ângulo que ele forma com um dos eixos, eu tiro o tamanho das duas componentes. Sei o tamanho do vetor A e sei o ângulo que forma com um dos eixos, eu tiro o tamanho das duas componentes. Certo? Olha, tem um jeito bem facinho de você gravar isso. Vamos ver, ó, aqui. Você tem aqui um eixo 1 e um eixo 2. Esses dois eixos são perpendiculares entre si. Formam um ângulo de 90 graus. Aqui em azul eu tenho um vetor A. Certo? Esse A sem a seta é o tamanho do vetor A. Θ em vermelho é o ângulo que o vetor A forma com o eixo 1. Certo? Eu quero projetar esse vetor A em cima do eixo 1 e do eixo 2. Eu quero encontrar as duas componentes do vetor A, o tamanho delas. O que acontece se você multiplicar o tamanho do vetor A pelo cosseno de θ? Você projeta o vetor A em cima do eixo que está encostado no ângulo θ. Repetindo, você projeta o vetor A em cima do eixo que está encostado no ângulo θ. Qual o eixo que está encostado no ângulo θ? Eixo 1. Então você acha a componente A1. Certo? Multiplicou o vetor A pelo cosseno do ângulo θ, projetei o vetor em cima do eixo que está encostado no ângulo. Nesse caso aqui, o eixo que está encostado no ângulo θ é o eixo 1. Certo? Multipliquei pelo seno, projeto no outro eixo. O outro eixo só pode ser o 2, né? Multipliquei A pelo seno de θ, achei A2. Projeção do vetor A em cima do outro eixo, o eixo 2. Vou repetir, ver se eu fico claro. Se eu multiplicar o vetor A, o tamanho dele, pelo cosseno do ângulo, eu encontro a componente do vetor em cima do eixo que está encostado no ângulo. E o eixo que está encostado no ângulo θ, é o eixo 1. Se eu multiplicar o tamanho do vetor A pelo seno do ângulo, eu encontro a outra componente do vetor em cima do outro eixo, ó, que é A2, que é o eixo 2. Aí você pode perguntar, bom, mas se esse ângulo for dado com o eixo vertical, aqui, ó, do lado da direita, ó, o ângulo θ agora é dado com o eixo vertical. O eixo 1 agora, vertical não, né? Quase vertical, né? O eixo 1 é esse aqui, ó. E o eixo 2 é esse aqui que está quase horizontal. Então, o ângulo θ é dado com esse eixo que é quase vertical. O que eu acabei de falar continua valendo. Se eu multiplicar o tamanho do vetor pelo cosseno do ângulo, você projeta esse vetor em cima do eixo que está encostado no ângulo. Qual o eixo que está encostado no ângulo agora? É esse quase vertical aqui, ó.
A1. Estou repetindo. Multiplico o tamanho do vetor pelo cosseno do ângulo. Eu encontro a projeção do vetor A em cima do eixo que está encostado no ângulo θ. O eixo que está encostado no ângulo θ é o eixo 1. E se eu multiplicar pelo seno, eu encontro a outra projeção, que é perpendicular à primeira. Certo? Multiplico A pelo seno de θ, eu encontro a projeção em cima do outro eixo. Só tem dois eixos, né? Uma projeção em cima do eixo 1 e a outra em cima do eixo 2. Então gravem isso. Multiplico A pelo cosseno do ângulo, não importa se o ângulo é com o eixo horizontal ou com o eixo quase vertical, né? Não importa isso. Multiplico pelo cosseno, você encontra a componente, a projeção do vetor A em cima do eixo que está encostado no ângulo. Aqui o eixo que está encostado no ângulo é o eixo 1. Aqui o eixo que está encostado no ângulo é o eixo 1, mas é esse quase vertical aqui, ó. Multiplico pelo seno e encontro a outra projeção, ou seja, em cima do outro eixo. Em cima do outro eixo, ó. Multiplico pelo seno e encontro a outra projeção. Multiplico pelo seno e encontro a outra projeção, em cima do outro eixo. Não sei se isso ficou claro.